O ano é 1818. Você está trabalhando em uma situação precária para sustentar sua família, mas seu salário é extremamente pequeno em comparação ao do seu chefe. Você precisa trabalhar cerca de 10 meses para ganhar a mesma quantia que seu chefe ganha em apenas um mês. E você nem vê ele fazer o mesmo tanto de trabalho braçal que você. Você acha isso injusto? Karl Marx também achava. E com base nesse pensamento, você cria uma das bases do seu movimento marxista. E estamos aqui para te mostrar mais sobre esse filósofo. Bom, você não vai encontrar nada sobre os meios de comunicação sobre Karl Marx, por conta do tempo que Karl viveu. Mas relaxa, que para isso eu tô aqui, companheiros. Karl Marx foi filósofo e revolucionário alemão do século XIX, nascido em 5 de maio de 1828. Ele criou as bases da doutrina comunista, onde ele criticou o capitalismo. Essa sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento, tais como sociologia, política, direito, teologia, filosofia, economia e entre outras. Bom, ele durante a sua vida já trabalhou em diferentes ramos, tais como filósofo, economista, historiador, sociólogo, teórico político, jornalista, mas vamos começar pelo início da sua carreira, a sua escolaridade. Mas e o resto? Não vai ser eu que vou explicar. A gente tem outro alguém para isso. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde se transferiu para a de Berlim, com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar ao estudo de filosofia. Na mesma instituição, ali discutiria com jovens hegelianos que defendia a constituição de um Estado forte e eficiente, tal como fez Hegel. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conhece Frederick Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Durante esses acontecimentos, ele se casa com Jane Von, com quem teria 7 filhos, dos quais 3 chegaram à vida adulta. Igualmente, teve um filho com a militante socialista empregada doméstica, Helena Demuth. A paternidade da criança seria assumida por Engels. Após o fechamento do Gazeta Renana, os anos seguintes não seriam fáceis para Marx. Liderou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Ele foi expulso da França, da Bélgica, ao pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundo feita pelos seus admiradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações sobre o socialismo industrial. Karl Marx adoece após uma inflamação na garganta, que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Mas o que ele fez? Ele não fez sozinho. Meus senhores, como estão? Espero que preparados. Eu vou falar sobre as obras de Marx. Ele fez várias, mas não foi sozinho. Ele teve a ajuda intelectual do parça dele, Frederick Engels. E Marx publicou o Manifesto Comunista em 1848, também com a ajuda de Frederick Engels. Nele, Marx criticou o capitalismo e expôs a história do movimento operário e terminou com um apelo pela união dos operários do mundo todo contra os burgueses que exploravam os caras na época. Era basicamente mais de 16 horas de trabalho braçal. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Em 1867, ele publicaria o primeiro volume de sua obra mais importante, que não é o Manifesto Comunista, e sim O Capital, onde sintetiza suas críticas ao capitalismo. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução de maneira a repensar a história, a economia, a sociologia e as demais. Como sabemos, ele tinha críticas ao capitalismo. Algumas delas eram sobre a classe dominante, a burguesia, e sobre eles não quererem que a situação mude. O proletariado trabalhando muito, em condições precárias e ganhando extremamente pouco, somente enriquecendo os grandes chefes. Eles estavam ganhando dinheiro, faz sentido eles não quererem mudar. Então, pela essa lógica, faz sentido o jeito dele de pensar. É uma ideia que foi espalhada pelo mundo todo e que hoje tem muitas pessoas adeptas a isso. Se Marx não tivesse vivido naquela época e vivesse atualmente, ele usaria todos os meios de comunicação para espalhar suas ideias revolucionárias. Mas como ele se sairia? Bom, isso não cabe mais a mim falar.
Marx aproveitaria que nas rádios a maioria, não todos, do público são adultos e idosos que buscam entender mais sobre política e também ouvir debates. Marx então buscaria participar de debates e podcasts de opinião política para se popularizar nas rádios e assim passar os seus conceitos e suas ideias. Marx, visando que existem muitas rádios que só transmitem músicas, iria procurar participar de rádios próprias de política e assim fazer debates conquistando muito público com a sua inteligência. Na TV aberta, Marx precisaria, para ganhar público e engajamentos, uma maneira diferente de expressar opiniões políticas e debates. Ele precisaria fazer de uma forma mais divertida e descontraída, para ganhar público. Mas, como na TV aberta o povo não procura aprender sobre política, ele seria logo ignorado, e a ideia provavelmente não iria para frente. Nas mídias, Marx se daria muito bem, pois tudo hoje em dia é política, não é mesmo? Existem muitos jovens nas mídias que não se identificam com os lados políticos e estão abertos para ouvir e escolher os seus lados. Então, Marx, visando isso, iria investir muito nas mídias, postando diariamente suas ideias, podcasts, expressões, debates e opiniões políticas, para abranger o máximo de público possível. Marx se daria muito bem nas mídias e provavelmente iria se tornar famoso, assim, influenciando milhares e milhares de jovens e adultos. O único problema é que não iria atingir o público idoso, já que eles estão mais nas rádios do que nas redes sociais. Marx investiria muito em Twitter, Instagram e TikTok, pois são os canais e mídias que mais têm pessoas abertas para aprender política e debates. Assim, Marx faria muito sucesso usando sua inteligência em debates e política.